Eu tive um sonho, olha que forte isso. Eu tive um sonho com arrebatamento. Eu também já tive. Não do arrebatamento, né? E eu tava com um dos nossos pastores, que é o pastor Bart, da igreja do Alvo de Montemor. E nesse sonho, eu ouvi um assovio. Eu nunca mais... Você sabe que os sonhos são proféticos, a gente lembra do cheiro, a gente se lembra do sentimento. Verdade. Quando a gente lembra. Eu tô, por exemplo, falando com o senhor, eu tô lembrando. E existia um assovio assim, eu tava quieto, conversando com ele numa sala, eu tava em Campinas, tava escuro já. E eu ouvi um assovio assim, ó. E a hora que eu ouvia isso, eu falava, Bart, ó. E ele começava a subir. E eu olhava ele subindo e eu não subia, eu olhava pra minha perna assim, e eu saía na rua, e quando eu saía na rua, eu fiz, Senhor! E levantei os braços. Quando eu levantei os braços, eu comecei a subir. E quando eu subia, eu só falava duas coisas. Senhor, não mereço. Me perdoa. Eu falava, Senhor, me perdoa. Mas obrigado. O sentimento era assim, ó. Eu não mereço, mas obrigado. Aí eu tava conversando com o pastor César Cavalcante ontem, ele tava aqui, e eu tava falando com ele sobre isso. E eu tava falando com ele, cara, e aí eu tava assistindo um filminho de Davi, esse filminho de Davi... Novo, né? Novo, e tem uma hora que ele assovia pras ovelhas, eu lembrei disso. E aí eu fui pesquisar a respeito, por que ele assoviava, né? Porque é cultural, porque quando o pastor, a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem minha voz. Sim. Quando o pastor quer apacentar, quer acalentar as ovelhas, apacentar as ovelhas, ele fala, e elas se tornam calmas, ficam calmas por causa da voz do pastor. Mas quando o pastor quer dar uma ordem de comando, ele assovia. E aí o pastor Sada me lembrou disso, eu fiquei chocado com isso, porque olha o que está escrito em Zacarias. Deus tá falando com o povo de Zacarias, ele está falando a respeito de o povo ter feito tudo errado, e Deus ter ficado chateado e colocado o povo de castigo, o povo de Israel e tal. E aí Deus fala agora, mas eu vou restaurar o meu povo, vou trazer o meu povo de volta, né? E aí quando se pergunta como que vai trazer de volta, aí está escrito assim, ó, Zacarias 10:8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu tenho remido, e multiplicar-se-ão, como antes se tinham multiplicado. Quando Deus for ajuntar o povo dele, a hora que está escrito, ele vai assoviar. E aí eu fiquei, cara, e a gente ficou na mesa assim, porque, cara... Tipo, é um despertar, né? Um despertar. E eu ouvi um assovio, e o mais louco é que eu olhava para o céu e estava na alvorada, né? Que é o tocar das trombetas, e tava nascendo, né? Tem gente que chama de... Tava nascendo, assim, dava para ver o crepúsculo nascendo, como se estivesse nascendo o sol, na virada, e eu olhava e via isso, mas eu ouvi um assovio, não ouvia a trombeta. E olha que louco isso, né? E eu nem lembrava desse versículo. Foi o pastor César que me mandou, eu falei, cara, que loucura. O assovio também não deixa de ser uma frequência. Porque é uma frequência, um som que sai da tua boca. E eu já li tantas vezes isso e eu nunca tinha percebido o assovio. Sim, verdade. Tem coisas na Bíblia que você lê, mas é só em um momento como esse. É pro momento, né? É pra hora. Se renova, né? Sim. Agora, nossa, eu já tive muitos sonhos. Esses tempos Deus tem me dado muitos sonhos. E tem sonho que eu falo que ele aí entra aquilo que você falou da visão, né? Parece que é visão 3D, você tá ali dentro. Eu tive um sonho, fui dar um seminário de batalha espiritual na alimentação. 4D, sente até cheiro, né? Eu fui dar um seminário de batalha espiritual na alimentação. Só que eu fui e tava com dor de barriga nesse dia, você acredita? Olha que luta. Fui, aí o carro quebrou na marginal. Batalha espiritual na alimentação. Na alimentação. E tava com dor de barriga. Tava com dor de barriga. Isso é provado naquilo que você prega. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível, é verdade. Aí, lá vai eu, né? Saí pra procurar um guincho, mas aí, quando eu voltei, minha esposa não tava mais, o cara guinchou o carro e tal, e cadê que eu achava ela? Aí consegui achar tal, beleza, contratamos um guincho, ela foi pra casa, e eu fui pro seminário, consegui ainda dar o seminário. Mas de domingo para segunda eu falei, Senhor, fala para mim onde que tá o problema do carro. Meu, o que acontece? Deu um problema no carro. Aí o Senhor falou assim para mim, eu vou te mostrar. Mostrou. É forte. Abre o capô. Forte, Brasil. Abre o capô. É como se eu visse o carro. E aí eu abri o capô. Aí eu vi uma mão assim, uma seta para a direita. E o senhor falava, o problema está aqui. Você vai falar para o autoelétrico e vai mostrar para ele, vai apontar. E quando você mostrar para ele e apontar aqui nessa direção, ele vai saber o que que é. Deus não falou assim diretamente, não, é aquilo e tal. Aí beleza, eu falei, meu, que doideira. Aí eu cheguei no senhor Ayrton lá em Guarulhos, falei, senhor Ayrton, ó,
Deus falou comigo. Aí ele olhou assim, achou estranho, né? Deus falou para mim que o problema tá aqui. E que o senhor ia saber qual que é o problema do carro. Ele falou, ficou assim. Pastor, tem que ver, né? Não sei o quê. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Não, a gente tava na pista, acho que passou num buraco, e aí o carro parou de funcionar, teve que ser guinchado. Aí ele falou assim, entendi, esse carro ele é todo sensorizado, ele é eletrônico. Então quando o carro entende que houve uma batida, no caso ele passou no buraco, mas normal, continua, mas fez uma pancada, ele entendeu que o carro bateu e cortou a gasolina do carro. E aí o que acontece? Aqui tem um pino que acho que ele subiu. Ele fez assim, ó, plic, o carro voltou a funcionar. Eu falei, nossa. Eu falei assim, não gastei nada. Eu falei, Deus, obrigado. Porque nessa daí, você sabe, né? Você vai falar, vai acontecer várias coisas, tal. Aí vai cobrar mais. Jesus, cuida de mim. Eu tive um sonho. Eu tenho várias experiências de sonho, assim, que o Senhor fala comigo. Esse sonho de batalha espiritual, eu já tive vários, de eu ver a entidade assim, e eu vi uma muralha, um muro, né? Grande. Eu entendia que aquilo era uma proteção de Deus na minha vida. Só que o inimigo, ele era tão astuto que ele subia, e eram vários deles. Subia, descia e vinha querer entrar na minha casa. E aí eu saía. Quando eu saía, eles saíam correndo, ficava no muro, mas eles ficavam assim, olhando assim, sabe? Eu falei, olha que gadareno. Eles eram... Eu falei assim, que gadareno. Eles eram ousados. Mas eu falava assim, aqui vocês não entram, o pau vai quebrar. Aqui o pau vai quebrar. E eu me posicionava. Então assim, são sonhos, mas eu entendia que ali eu estava numa batalha espiritual. Uma vez eu tive um sonho de revelação também. Escuta essa. Eu estou em casa e eu vejo 3 mulheres, pessoas que eu conheço, querendo entrar na minha casa. Eu vi uma criança, na época o meu filho, o Daniel, ele era bebezinho, e eu falava assim, que estranho. E eu olhava assim, eu falava assim, você não é meu filho, eu te repreendo. E eu olhava para aquelas mulheres, por mais que eu conhecia no meu espírito, eu entendia, vocês não são as irmãs que eu conheço. Eu já vi vocês. Aqui vocês não entram. E aí, é como se eu conseguisse olhar por trás das portas e olhar por trás das janelas. E eu vi, elas saíam da janela, ia para a porta, saia da porta, ia para outra janela, saia da janela, ia para a janela do quarto, tentando o tempo todo entrar na minha casa. E eu falava, aqui vocês não entram. Aqui vocês não entram na minha casa. Sabe o que aconteceu, pastor? Foi uma guerra espiritual. E eu não deixei entrar, não entrou. Quando eu acordei, uma irmã me liga. E essa irmã era minha intercessora. Pensa numa mulher de revelação, alto nível. Ela falou assim, Rogério, eu estava orando por você na madrugada e eu vi você como um soldado bem grande na frente da tua porta. O inimigo fez de tudo para entrar na tua casa hoje, mas não conseguiu, porque Deus te deu uma autoridade para você não deixar eles entrar. Eu falei, nossa, que guerra! Agora, eu já tive sonhos de ativação. Do anjo do Senhor me tocar, de eu ser ministrado por alguém nos sonhos, e eu saber que era um anjo do Senhor. Agora, não é só um anjo. Eu acredito também, bispo, que tem... Por exemplo, eu acredito que você pode ir nos meus sonhos e ministrar a minha vida. Isso acontece. Entende? Batalha espiritual nas regiões celestiais. Sim. Isso, na realidade, a maneira mais primordial de uma pessoa ser arrebatada em espírito é nos sonhos. Então, eu posso sim visitar. Tem muita gente que fala para mim, pastor, o senhor me visitou nos sonhos. E o senhor falou algo, o senhor repreendeu algo da minha vida. Quer dizer, o profeta onírico, ele tem essa habilidade, ele tem essa capacidade de entrar no sonho das pessoas.